Comunicação social e imobiliário. Ora, tirando a constante notícia do aumento do custo das casas e das rendas, não parece haver muito em comum entre os dois mundos. Ou haverá? Para responder a essa e a outras questões, vamos falar com o Pedro Correia, o meu convidado de hoje. Bem-vindos ao Open Space. Olá Pedro, bem-vindo a este Olá, Miguel, Open bom dia. Space. Estamos em espaço aberto. Obrigado por teres aceito o meu convite para fazeres parte deste espaço onde falamos de imobiliário, numa perspectiva 360, porque no fundo, ao fim do dia, todos nós temos que voltar para casa, independentemente da nossa profissão, e é esse o elo de ligação que temos aqui no Open Space, independentemente da profissão. Obrigado por teres vindo, é um gosto. Um prazer. Pedro, a tua formação académica é na área da comunicação social, não é? E depois fazes uma transição para o imobiliário, mais propriamente na zona de Moura, de onde és natural. Esta mudança, digamos assim, ou esta aventura no imobiliário é uma paixão que tinhas ou surge como uma oportunidade? Bom dia, desde já, pelo convite, Miguel. Isto basicamente foram ambas as coisas. Para já porque é uma área de que sempre gostei bastante. E depois porque numa das minhas fases e áreas profissionais que desenvolvi, que foi também no capítulo da restauração, um, em vez de ter o dinheiro parado, um, interessei-me, obviamente, por algumas casas que aqui em Moura, em pontos privilegiados, até porque Moura está-se a tornar uma cidade muito turística, onde o preço das casas não estava, na altura, ao preço que está hoje, ou seja, ainda tive boas oportunidades de negócio. E como eu trabalho também a área da hotelaria, da restauração, da comunicação, foi isso ao fim e ao cabo a minha primeira licenciatura, tudo isto junto acabou por me tornar uma pessoa dinâmica nesta vertente, nesta área, que cada vez se tem tornado mais uma paixão, não só pelo fator financeiro, como é óbvio, porque eu não faço do ramo imobiliário de vida, um, mas tem-me possibilitado também o contacto com muitas pessoas e ao fim e ao cabo obter mais conhecimentos, maiores experiências, e é algo que tanto eu como a minha esposa, porque é a minha sócia também na empresa Visit Moura, tencionamos continuar, hoje com muito mais cuidado, porque também são cada vez os patamares negociais vão subindo à medida que também temos essas possibilidades, mas sem dúvida nenhuma que, primeiramente, com aquela ansiedade típica de quem pouco ou nada percebia, mas algo que depois, ao confrontarmos e estarmos dentro do meio, as coisas tornam-se e passam-se com uma naturalidade óbvia. E voltando aqui um bocado à tua formação em comunicação, hum, esta tua formação em comunicação ajudou-te neste teu ramo, nesta tua aventura no mundo do investimento imobiliário? Eu diria, Miguel, que sim, e que não. E passo a explicar porquê. Um, Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante comunicativa. Foi algo que já nasceu comigo. Obviamente que o facto desta licenciatura me potenciou e me permitiu também explanar outras áreas em que se calhar poderia estar mais preso, mas sem dúvida alguma. Eu acho que a comunicação em tudo na vida, seja na nossa relação, seja na nossa esfera profissional, seja neste caso em concreto, eu não posso comprar uma casa, eu não posso alugar casas se eu
não for uma pessoa comunicativa, se não houver a compreensão de perceber todas as problemáticas inerentes à conclusão do negócio. Por isso, obviamente que sim, mas também, modéstia à parte, foi algo que já nasceu comigo. Uhum. Muitos defeitos, mas também esta é uma das virtudes. E acreditas que é uma vantagem ser um bom comunicador no ramo do imobiliário e mais propriamente no setor do alojamento local e do turismo? Sem dúvida alguma. Algo que me tenha percebido ao longo deste projeto, destes últimos anos, é que, sendo um bom comunicador, estaremos sempre muito mais perto do sucesso, sem dúvida alguma, até porque a comunicação, e voltamos, lá está um bocadinho atrás, é uma ferramenta fundamental. O facto de eu saber falar algumas línguas também ajuda, porque o turismo internacional está a crescer imenso, e sem dúvida alguma que sem comunicação não conseguimos passar à fase seguinte. E o que é que mais te atrai neste segmento imobiliário dos alojamentos locais? É o mercado em si? É o contactar com pessoas que vêm de fora e até mesmo do estrangeiro? Ou é mais o negócio em si, o adquirir os imóveis, transformá-los, adaptá-los? E é mais o que é que te interessa especificamente neste setor? Basicamente, Miguel, é um misto de tudo. Eu e a minha esposa, a Vera, nós gostamos muito de coração, daí que estejamos constantemente, sempre que é possível sairmos de casa, vamos às principais lojas do ramo. Estamos sempre a pesquisar as novidades, seja nas Leroy Merlins, nas Brico Dépôts, enfim, estou aqui a fazer publicidade a algumas, mas são as À grandes, vontade, as à vontade. grandes cadeias, como é óbvio, e nós estamos sempre, ainda para mais, a minha esposa neste momento trabalha numa empresa que é a maior empresa do distrito de Moura, de materiais de construção, ou seja, temos acesso a tudo o que é novidades, a tudo o que é descontos. Ela própria tem formações na área, e eu, com os meus conhecimentos, porque sou uma pessoa que tem muitos contactos fora de Moura, acabam por surgir. Mesmo eu, na minha vida profissional, tenho contacto com muitas pessoas que estão interessadas neste ramo imobiliário. Tenho desenvolvido imensos contactos, em alguns casos a meu favor, em outros casos em que simplesmente pela pessoa e pela educação que me foi concedida consigo arranjar contactos para essas pessoas poderem contactar e eventualmente surgem negócios com imobiliárias. Mas basicamente é isto. É um misto de tudo, porque eu e a Vera estamos muito interessados. Obviamente, o fator monetário aqui para nós é importante. Não vivemos disto, mas é o que nos possibilita também, e tendo em conta que temos 2 filhos pequenos, se calhar poder, um dia mais tarde, poder proporcionar-lhes uma vida melhor, poder proporcionar-lhes uma vida académica que cada vez está mais cara. Se for em Lisboa, então pior ainda. Mas digamos que neste momento estamos apaixonados por este ramo. Às vezes temos pena de ainda não termos capacidade económica para poder fazer mais investimentos, porque eu e a Vera acho que já faz parte do nosso dia a dia, estas pequenas quesílias, os obstáculos, o ter que tirar licenciamentos, as problemáticas inerentes a quem gere e a quem lida com este ramo. Pedro, nós ao longo da semana vamos pedindo para nos enviarem questões que gostavam de colocar aos nossos convidados e por isso o próximo segmento fala disso mesmo. É um desafio a responder a 3 perguntas sobre aquilo que te traz cá e é mesmo isso que se chama. Vamos jogar, ouvir as perguntas, ler as perguntas do Eu Quero Saber. Quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber como posso fazer. Eu quero saber o que tu vais dizer. Não aguento mais, eu quero saber. Ora então, vamos lá a isto.
Vão surgir então as perguntas onde vamos saber então o que é que queremos saber. Já aqui está a primeira questão, que é a seguinte: o que é que te fez acreditar no potencial turístico desta região, da região onde te inseres? Foi o quê? Miguel, obviamente, isto está completamente alicerçado também no crescimento óbvio de toda esta região, que se chama Barragem de Alqueva. A barragem de Alqueva veio permitir que tanto o desenvolvimento da principal atividade económica da região, que é a agricultura, e não há como esconder isso, cada vez mais se tem vindo a potenciar, mas também trouxe muitas outras coisas. E as muitas outras coisas foi claramente, não se, em todo Portugal está a haver este desenvolvimento turístico. Eu, modéstia à parte, julgo que é o futuro do nosso país e para isso temos que formar e formar bem. E cada vez, infelizmente, pessoas que falam língua de Camões, vimos-las menos a nível da restauração, seja dentro das cozinhas, seja fora delas. E isto pode gerar a curto e médio espaço de tempo aqui alguma problemática, mas neste caso em concreto, de Moura, da sua região, de Alqueva, o turismo está em franca expansão. Há uma procura do mercado nacional e internacional, comércios, serviços, restaurantes estão com um crescimento abismal e basicamente esta região tem umas potencialidades porque a nível gastronómico, aqui depois entraríamos, como é óbvio, aqui num assunto mais complicado, onde pode haver alguma sensibilidade, mas nós temos uma gastronomia muito pródiga em toda a área geográfica portuguesa, mas talvez o alentejano, e também pela sua receptividade, pela sua simpatia característica, sobre os nossos momentos aqui nesta região, haver qualidade de vida, haver tempo, as coisas também são vividas com outro querer, com outro carisma, que nos potenciam momentos melhores, no meu entendimento. Não vou discordar de ti de todo. Vamos então à próxima questão. A próxima questão que diz: ora, a questão da sazonalidade é mais difícil de gerir no interior? Penso que sim, penso que sim. Não tenho experiência noutra área do país, não quer dizer que também não tenha em vista outros negócios fora de Moura, porque assim como está a acontecer a quem já me comprou casas e alojamentos locais, houve a transferência de dono, se eles sentiram o interesse e potencialidade em investir aqui, e tanto falo em mercado nacional como internacional, porque vendi 2 alojamentos locais, vendi a um francês e vendi a um português, pessoas que nada tinham a ver com a Moura, que não tinham qualquer tipo de conhecimento nem de vivência, e se houve o clique na parte deles, eventualmente também da minha parte poderá haver esse clique, basta surgir uma boa oportunidade. Agora, nós denotamos claramente, Miguel, que a partir de novembro, até há bem pouco tempo, até março, isto é mesmo um deserto. Vamos, de alguma forma, conseguindo pagar despesas, ou seja, contabilistas, águas, luz, internets, todas as despesas inerentes a uma empresa, com empresas que vêm semanalmente de segunda a sexta-feira e se consegue aqui, de alguma forma, orquestrar valores também, como é óbvio, mais baixos, porque as empresas não procuram tanto a qualidade e a beleza, mas sim um sítio que tenha as camas suficientes para os colocar e pagar o mínimo possível. É Agora, outro mercado, não é? É um exatamente, é mercado um mercado para diferente. Eu tive a sobreviver sorte ali. Exatamente. de ter uma empresa internacional que laborava, mais uma vez, aqui nos painéis solares da barragem de Alqueva, que me fez um aluguer de 5 meses. Ou seja, que foi para nós excepcional, mas também temos a perfeita noção que isto é uma vez em 100, como se costuma dizer na gíria. Porque na altura, por acaso, já tinha vendido, quando surgiu este negócio, já tinha vendido as outras casas, mas até vendê-lo eu não tinha uma única reserva. Ou seja, nem de fim de semana. Ou seja, é mesmo, torna-se assustador.
assustador, entre aspas, para quem trabalha e quem seja esta a verdadeira vida profissional. Eu posso dizer inclusivamente, e isto não é vergonha para ninguém, nós acho que temos que ser coração aberto, até para quem nos ouve e a quem pensa eventualmente iniciar-se nesta área, que não é tudo cor-de-rosa, e que no inverno, inclusivamente, 2 ou 3 meses tive de tirar dinheiro do meu bolso para cobrir as despesas da empresa. E depois com invernos longos, não é? Que este ano então é um Sim, sim, inverno sim, sim. longuíssimo, que ainda arrasta mais essa off-season, não é? A chuva e o frio, Miguel, tiram o viajante, o turista, da estrada. A realidade é esta. À exceção, se calhar, de sítios específicos, como é o caso, por exemplo, da Serra da Estrela, onde o frio é procurado pela questão neve, que é uma das grandes potencialidades dessa zona em concreto, mas no resto do país faz tragos e, inclusivamente, às vezes, acaba por marcações que estivessem efetivadas, a pessoa ligue para saber a possibilidade de ir depois num período onde já não estejam estas temperaturas e este clima adverso. Exato. Vamos então à última questão, que é a seguinte, esta é um pouco mais provocatória. Qual foi o maior choque cultural entre ti e os teus primeiros hóspedes citadinos? Terá sido quando perguntaram onde era o Starbucks mais próximo? Ou as pessoas vão mesmo aí para desligar e nem pensam nisto? Miguel, é uma pergunta caricata, mas que me leva depois aqui também a pensar mais um pouco sobre a resposta, que em vez de ser uma resposta tão espontânea como tem sido até aqui à data, é que a nível da procura, isto há um pouco de tudo. Há pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que custa uma estadia num alojamento local. Porque há pessoas, eu tenho, por exemplo, velhotas, ou seja, aqui da região, que ligam porque não estão cá e gostavam de ir cá passar uns dias, que pensam que isto, um alojamento local, tem um custo de 20 ou 30 euros ao dia. Eu digo, minha senhora, você não está num quarto de hotel, onde tem uma casa de banho e tem uma cama. Você tem uma casa com todas as condições, com máquina de lavar, máquina de secar, wifi gratuita, com máquina de café, ou seja, com ar-condicionados, enfim, com tudo aquilo, todo o conforto e com todas as comodidades que eu e qualquer ser humano desta nossa sociedade procura. E obviamente que os custos não são tão reduzidos quanto isso. Obviamente que quando da parca afluência podem-se agilizar números melhores, mas talvez aqui as coisas de quem vem de fora e quem procura, quem não está habituado a este alentejo profundo, como eu lhe digo, obviamente perguntam. Olha, saiu agora, por exemplo, estou-me a lembrar aqui de uma história. Olha, gostávamos de ver o Gladiador 2. Gostava de ver o Gladiador 2. Então, olha, coloca aí no seu telefone, no Google Maps, e direciona-se para Évora, que tem lá o shopping. Mas vocês não têm cinema? Assim, Moura tem cinema e por acaso até vai ser reativado dentro de tempos. Mas lá está, não é isso que se procura. Quem vem para aqui maioritariamente vem à descoberta. As pessoas hoje em dia têm estas ferramentas que se chamam redes sociais e obviamente são uma ferramenta fundamental, e eu perco muitas horas do meu dia após o meu trabalho, porque isto, para se ter sucesso, diz-se ele tem sorte, tem. É o que se pensa, tem sorte, mas não se vê o trabalho que está por trás de tudo. Isto para A dizer o quê? sorte dá muito trabalho, não é? Exatamente. Eu perco muitas horas do meu dia após finalizar a minha atividade laboral a negociar, a apresentar as minhas propostas, e maioritariamente também não vou dizer o contrário. 80 a 90% das propostas que eu faço são declinadas. Não por uma questão dos valores serem elevados, mas porque se calhar não é aquilo que a pessoa realmente procura, não é a área do país que a pessoa realmente quer visitar. E nós aqui temos que ser muito multifacetados, temos que fazer apresentações originais, porque o escrever tenho uma casa X com o custo X, isso é o que todos fazem. Por isso eu acho que é um modelo, um formato
e eu faço apresentações e propostas completamente distintas a todas as pessoas com quem tento iniciar um diálogo para depois procedermos à fase da negociação, porque reparei que os custos inerentes a todo este processo eram muito elevados, e eu não quero dar 20%, nem ao Booking, nem 18% ao Airbnb. E se Isso eu daria tenho capacidade, para uma uh, conversa muito longa. e eu se tenho capacidade, e através, mais uma vez, daquilo que temos vindo a falar, da minha comunicação, de julgar, no bom sentido da palavra, com o potencial hóspede, com o potencial cliente, então é isso que eu vou fazer, mas nunca descurando que a minha experiência profissional é no ramo da restauração, da hotelaria, da comunicação e tudo isto em comunhão. Obviamente é uma grande mais-valia e daí também tem vindo parte do nosso sucesso. Mas, enfim, isto não temos McDonald's, quer McDonald's tem que ir a Beja, quer o centro comercial tem que ir a Évora, estamos a falar na capital distrito, que é Beja, estamos a falar na capital do Alentejo, que é Évora, ou seja, estamos a falar em meia hora e 45 minutos de viagens, que Moura, potencialidades, barragem de Alqueva, Castelo, muitos museus, jardins panorâmicos fascinantes, uma gastronomia de fazer inveja a muitos, e depois é assim, modéstia à parte, terem sorte de ter pessoas. Eu próprio, na minha empresa, tenho parcerias comerciais no meu entendimento, com os principais operadores turísticos que trabalham a zona. Por exemplo, eu vou ter no dia de hoje uma entrada e a pessoa já me reservou passeio de barco no Alqueva, já me reservou wine tour com prova mais almoço na Herdade do Sobroso. Ou seja, nós potenciamos aqui uma série de atividades sem qualquer tipo de custos ali disfarçados. Somos nós que servimos aqui um pouco como ponto turístico, e acho que também através disso é uma forma de ganharmos a confiança, porque está a haver pessoas repetentes a marcarem em outras fases do ano, a passarem a palavra, e eu acho que isto é Claro, é fundamental. importantíssimo. E é sinal que o trabalho é bem feito e que a zona é interessante e atrativa. Pedro, agora uma questão aqui que tem a ver com uma coisa que nós ouvimos falar muito e é muito presente hoje em dia, que tem a ver com a forma como a proliferação dos alojamentos locais podem vir a descaracterizar os centros históricos e os sítios onde se integram. Tu achas que os investidores imobiliários têm responsabilidade também na forma como as cidades, as vilas, as aldeias se transformam com este negócio, que é um negócio do alojamento local? Claramente que sim, Miguel. Claramente que sim. Nós temos a obrigatoriedade. Obviamente que há órgãos fiscalizadores, nomeadamente nas câmaras municipais, que em algo não estando em conformidade, em conformância, terão que ser chamados às responsabilidades, por assim dizer. Agora, não preocupa os locais que investem. Preocupa-me sim quem vem de fora. Mas depois tem que obedecer a todas estas regulamentações. Entrávamos agora aqui nesta plataforma da descaracterização. Porque imagina, Miguel, e acho que falo por todos os locais, ou todos os alentejanos. Se nós estamos a potenciar o turismo aqui, nós vamos dar a essência, vamos dar a cultura, vamos dar as nossas raízes, porque é isso que nós queremos mostrar. Porventura, e com isto estou a falar de forma assertiva, mas tenho que me pôr um bocadinho na mente de quem não é daqui. Imagina, Miguel, eu se comprar uma casa em Trás-os-Montes, ou eu tenho a preocupação de pesquisar um bocadinho, não tendo raízes familiares, pesquisar um bocadinho como é que eram as raízes, as tradições, a própria cultura, ou eu, obviamente, vou descaracterizar. Não por mal, mas por desconhecimento, por inexperiência. Isso é bom ou é mau? Enfim, acho que isso o futuro o dirá, não é? Mas eu acho que quando investimos também temos que ter algum conhecimento. Eu e os meus colegas aqui, nós temos bons relacionamentos. Nós temos muito intercâmbios. Ligam-me: oh Pedro, tens disponibilidade para isto? É que as minhas habitações já estão cheias. Eu tenho. Às vezes surge completamente o contrário. Eu digo: olha, já tenho, mas olha, tenho aqui um colega que é casa assim, casa Y, casa Z, vou-lhe dar o contacto, você fala diretamente com as pessoas. Isso é muito importante. Agora, pessoas que não tenham o conhecimento, porventura, mas também as câmaras cada vez estão mais focadas
em que essas problemáticas não surjam mais. Por isso é que, para se ter uma legalização da AL, obedece a uma série de critérios, e eu tive bastantes dificuldades inicialmente, até porque casas que compramos, e isso também aconteceu comigo, nem planta têm. E por estarem em zona histórica antiga Ergeu, para ter o licenciamento da habitação, isto é uma carga de trabalhos. Porque ninguém sabe ao certo como é que a casa era e em que ponto é que está. Ah, por isso, acho que ainda há muito, ainda está tudo numa fase de descoberta, mas acho que quem dinamiza turismo, alojamentos locais, turismos de habitação, obviamente tem a obrigatoriedade de ter dois dedinhos de testa. Claro, sem E dúvida. responsabilidade, como é óbvio. Pedro, na reta final aqui desta nossa conversa, que era uma conversa que poderia durar muito tempo, os temas são muito interessantes e são também muitos, não é? Vou agora desafiar-te a responderes aqui a um quiz, onde te vou colocar algumas questões e vamos saber qual é a resposta certa. Se existe uma resposta certa, vamos jogar um pop quiz. Ora então, isto vai funcionar da seguinte maneira: vai aparecer uma pergunta, a qual irá ter três possibilidades de resposta e das quais vais escolher aquela que tu entendes que será a mais indicada, não é? Ora, está aqui já a primeira. Então, o que é menos provável de encontrar num anúncio de alojamento local no interior? Resposta A, que é uma experiência autêntica. Resposta B, Wi-Fi ultra rápido. Ou C, tradição e tranquilidade. Portanto, o que é menos provável de encontrar? Obviamente, e porque não, modesta opinião, ainda não existe na minha zona, então, ah, essa. Lá está, estamos no Alentejo, não estou a dizer que não somos desenvolvidos, mas a resposta B, porque aqui às vezes a parte da Wi-Fi ainda é parca, ou simplesmente não existe essa preocupação, porque há tanta coisa a visitar e a experienciar no Portanto, isto não é, Alentejo. não é importante e é por isso a questão é essa, não é? É o menos provável de encontrar num anúncio de alojamento local. Destas todas, provavelmente será a menos provável de encontrar. Vamos então à segunda questão. Uma boa prática para acolher hóspedes em zonas do interior é a hipótese A, deixar um guia com informações úteis da zona. Hipótese B, esconder-lhes o comando da TV para promover um detox digital. Hipótese C, convidá-los para ordenhar vacas às 6 da manhã. Se calhar há aqui mais Eu que uma acho que, resposta certa, não sei. atenção, eu acho que sim, mas também tenho que me pôr aqui na minha área laboral e também tenho que voltar um bocadinho atrás àquilo que os meus avós tinham, porque tinham muitos animais, mas obviamente que aqui será a resposta C. Se bem que conheço um alojamento que faz o que está descrito na resposta C. Faz? Muito bem. Lá está. Eu penso que as pessoas quando vão para o interior e Turismo para o rural, Alentejo e é aquilo que se procura. Neste não vão caso, propriamente à procura do Starbucks, não é? tal e qual. E do Tal e qual. McDonald's. Próxima questão. O que é que muitos hóspedes citadinos descobrem ao ficar numa casa no interior? Hipótese A, que os galos não têm botão de snooze. Hipótese B, que podem pagar o pequeno almoço com MBWay. Hipótese C, que o silêncio absoluto é assustador. Esta questão aqui do silêncio absoluto ser assustador faz muito sentido, não é? Principalmente a quem vem de um meio muito urbano onde o Claro que sim. silêncio é coisa rara. Sem dúvida. O que para alguém é assustador, para outros nem tanto. Isto tem a ver a forma como se lida com a vida. Mas aqui, eu costumo dizer, aqui ouvem-se os passarinhos. É de uma calma, de uma tranquilidade absoluta. Acredito para quem esteja acostumado a este ruído visual citadino seja complicado. Acho interessante aqui a parte da, da pergunta e da resposta B, porque uma coisa que é generalidade em milhares e milhares, aqui
Muitos nem multibanco têm, quanto mais MBWay. Por isso, ah, pode gerar, inclusivamente aqui no Alentejo, temos muitos restaurantes ainda que à porta dizem logo: não há multibanco. Ou seja, as pessoas querem, e eu acho que isso mal para, obviamente, para quem tem esse tipo de negócios, e não são assim tão poucos quanto isso, porque às vezes perdem clientes porque a pessoa, para já, não tem que ter o conhecimento de onde é que existe um multibanco mais próximo, porque às vezes pode haver nas imediações ou nas proximidades um multibanco, mas as pessoas dizem: desculpa, isto, restaurantes há muitos, eu vou à procura de outro restaurante que tenha aqui algo Passemos para ao eu não ter que próximo. notar. Última questão. Qual destas é uma preocupação comum ao chegar em um alojamento no interior do país? Hipótese A, se só há canais em espanhol. Hipótese B, se vão ter de caçar o jantar. Ou hipótese C, se há rede para partilhar o check-in no Instagram. Acho que esta aqui é fácil, não é? Hoje em dia, esta prática das É redes a primeira, sociais de mostrarmos onde estamos e o que é que fazemos a toda a hora, é a nem primeira, precisa de Miguel. um Wi-Fi ultra A rápido. ser isto, as pessoas assim que chegam, e se houverem crianças então que vêm agitadas, obviamente a primeira coisa que querem é partilhar rede. Perguntam automaticamente. As pessoas às vezes nem boa tarde dizem, ou nem bom dia. E eu isto tenho todos os dias no meu local de trabalho. A pessoa chega ao campo e procura, obviamente, a internet, porque não se consegue desligar do mundo digital, infelizmente. À mesa, nós hoje em dia sentimos muito isso. Eu, com os meus filhos, tenho-os educado de forma, nas refeições, telemóvel, nem pensar. Tenho-o conseguido, mas não é nada fácil, porque parece que eles já nascem ensinados com isto. Já é algo Exatamente. intrínseco. É mesmo verdade, é um hábito e para este não é preciso ter o Wi-Fi ultra rápido, porque aí os dados móveis, apesar de ser no Alentejo profundo, a rede de telemóvel ainda funciona, não é? Pelo menos na maior parte dos sítios. Pedro, estamos a terminar. Quero agradecer-te a tua presença neste Open Space, partilhares aqui a tua experiência pessoal na tua aventura no ramo do imobiliário. Aproveitar para te desejar as maiores felicidades e foi um Muito gosto. obrigado, Miguel. Igualmente, Até uma igualmente próxima. pelo convite. Até à próxima. E está feita mais uma edição do Open Space. Voltamos na próxima semana com mais histórias sobre espaços. Não se esqueça, faça a subscrição do nosso canal para estar a par de todas as novidades e também não perder o próximo episódio. Muito obrigado e até para a semana.